Fala, minha galerinha de Cristo, aqui quem vos fala, Samuel Rocha, e bem-vindos a mais um Papo de Graça. E eu vou direto à pergunta central desse vídeo. Você já se questionou se realmente está pronto para o chamado de Deus na sua vida? Quantas vezes você se fez essa pergunta e quantas vezes você se perguntou para Deus se realmente você está pronto e se realmente Deus tem um chamado para você? Pois é, eu me fiz essa pergunta por longos 30 e tantos anos. Desde que eu nasci, Deus tem um chamado na minha vida, que Ele confiou aos meus pais e que foi passado para mim. E ao longo da minha jornada cristã, Deus fez questão de usar pessoas para trazer ao meu discernimento esse voto que Ele tinha feito com meus pais, de que eu tenho um chamado e que Ele iria no momento certo fazer com que eu cumprisse esse chamado. E ao longo da minha vida, eu caminhei por caminhos que me distanciaram totalmente daquilo que Deus projetou para mim. Por vários motivos, por querer conhecer o mundo, por achar que as coisas do mundo eram muito mais atrativas do que as coisas da igreja, por acreditar que eu não seria capaz e eu não era a pessoa ideal para viver essa jornada com Cristo. E quantos de vocês já passaram por esse mesmo dilema? Quantos de vocês já se levantaram sem um propósito definido? Quantos de vocês ajoelharam e pediram a Deus que Deus revelasse qual era o propósito que Ele tinha na vida de vocês e por que vocês caminhavam tão distante daquilo que vocês gostariam de entregar para Deus? E eu me fiz todos esses questionamentos do porquê eu não conseguia entregar aquilo que Deus exigia de mim. Eu não conseguia entregar aquilo que eu gostaria de doar para Deus. E eu me frustrava toda vez que eu tentava entrar em um propósito e eu não conseguiria cumprir. O pecado sempre me atraía e me aprisionava. Foi necessário uma série de eventos acontecer na minha vida para que eu viesse entender que Deus não abriria mão do chamado que Ele tem na minha vida. Da mesma forma que Deus não vai abrir mão do chamado que Ele tem na vida de vocês. Deus não vai abrir mão de você, independente do estado que você se encontra, independente do momento que você viva a sua vida. Deus não vai abrir mão de você, meu querido, minha querida. A Bíblia fala que Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, muito antes de nós nascermos. Deus já tinha definido aquilo que nós seríamos. Ele já teria nos separado para o seu propósito. E Deus não falha. Aquilo que Deus reservou para você, Ele há de cumprir. Aquilo que Ele reservou para a minha vida, Ele há de cumprir. E ao longo desses anos que eu andei vagando, mesmo estando dentro da igreja, mas totalmente distante de Deus, mesmo estando envolvido com as coisas da igreja, mesmo estando tocando no ministério, mesmo falando de Jesus, eu estava distante realmente do que Deus queria para mim. E eu fui obrigado a passar por situações na minha vida onde Deus tirou todas as coisas que me davam prazer. Onde Deus me deu um reset. E eu comecei a reconstruir uma nova jornada em Cristo. Primeiro Deus quebrou o meu orgulho, quebrou o meu ego, frustrou os meus planos terrenos do qual iriam beneficiar a minha pessoa, inflar o meu ego ainda mais. E quando Deus frustrou todos os meus planos e Ele zerou todas as possibilidades humanas, tudo aquilo que eu poderia fazer para atingir e realizar os meus sonhos e os meus planos, Ele entrou com um novo plano para mim. E Deus começou a arder o desejo de buscá-lo cada dia mais. Onde as coisas do mundo passaram a não me dar mais prazer, onde as coisas do mundo passaram a se tornar banais,
E à medida com que eu ia criando intimidade com Deus, Deus ia revelando passo a passo, dos projetos que Ele tem para minha vida. E um dia eu me lembro que um pastor falou para mim: Samuel, Deus ele vai cumprir o chamado que Ele tem na sua vida. E Ele vai criar situações que te coloquem cada dia mais próximo de onde Ele quer que você esteja. E muita coisa inexplicável começou a ocorrer na minha vida. Muitas coisas do qual eu tinha desistido, muitas coisas que eu não acreditava mais que seriam possíveis, muitas coisas onde eu era totalmente frustrado, Deus começou a restaurar e a restaurar, e Deus me deu uma esposa, um casamento abençoado, Deus me deu uma empresa, me deu um projeto, mas Ele ainda queria de mim o principal, que era eu renunciar todo o meu eu, tudo aquilo que eu queria para mim, e dissesse: Senhor, eis-me aqui, eu não estou pronto, eu não mereço, eu não me sinto digno, mas eu aceito o seu chamado. E a partir do momento que eu aceitei o chamado de Cristo na minha vida, Ele passou a direcionar todos os meus passos. E não importa a situação que você esteja enfrentando hoje, não importa a angústia que esteja no seu coração, o sentimento que esteja no seu coração. Se você já desistiu de tudo, se você já desistiu de Deus, se você já desistiu de ser feliz, de viver, saiba que o seu plano se esgotou. Mas Deus coloca à mesa agora o plano dele na sua vida. E que você, a partir de hoje, você possa viver o plano que Deus desenhou para você, que é infinitamente maior e melhor. Que você aceite o chamado de Cristo para a sua vida. Que você arregace suas mangas e trabalhe em prol do reino, com as ferramentas que você tem, com os dons que você tem, com a capacidade que você tem. E se você se acha incapaz, peça para Deus sabedoria e Ele vai te capacitar. Deus vai honrar os sonhos que Ele colocou no seu coração, desde que você viva no propósito que Ele escolheu para você. E essa é a mensagem de hoje. Viva o propósito que Deus escolheu para você. Renuncie o mundo e viva aquilo que Deus quer de você. Se você ficou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com quem você acha que essa mensagem precisa chegar, comenta aqui, não se esqueça de curtir. Deus abençoe.